IBEF, né, uma instituição que já está aí há diversos anos, representando os executivos financeiros com tanta competência, com tanta integridade, com tanta ética, né? E, de outro lado, pelo orgulho de pertencer a uma galeria, né, de grandes homens e mulheres que foram laureados ao longo do tempo. E aqui tem vários, né? Delcio Solantino, Casalberto, Luiz Aníbal. Enfim, é uma galeria enorme de homens, grandes homens e mulheres que honram Minas Gerais e honram o Brasil. Então, realmente, eu quero agradecer a todos do IBEF, a todos os associados, a todos vocês que estão aqui presentes. Quando esse troféu foi instituído há 28 anos, né, ele recebeu essa designação de equilibrista, em grande medida em função do ambiente de altíssima inflação que então caracterizava a economia brasileira. Eram tempos de uma inflação galopante, 10% ao mês, 20% ao mês, 40% ao mês, em que o dinheiro literalmente queimava nas mãos, em que, no fundo, né, inexistia uma unidade de medida para as transações monetárias. O executivo de finanças tinha de ser um malabarista, um equilibrista, para gerenciar os fluxos financeiros, viabilizando as operações das empresas e viabilizando os investimentos dessas mesmas empresas. Sim, paz, meus senhores, né? Mesmo neste contexto, o Brasil ainda investia, e investia mais do que hoje. Eu lembro que era muito comum a gente receber no BDMG, na época, investidores estrangeiros, eles ficavam perplexos, como que com aquela inflação de 10%, 15%, 20% ao mês, a economia ainda funcionava, e as empresas ainda investiam. Mas eram tempos realmente muito difíceis, e o troféu equilibrista, essa alegoria, ela é muito representativa, né, da dificuldade que a gente tinha de fazer contas, né? Eu lembro quando eu entrei no BDMG, naqueles idos lá da década de 80, a gente fazendo projeções de 10, 15 anos, e a inflação correndo solta, 10, 15% ao mês. Quer dizer, era um exercício quase que de adivinhação, já que os preços eram completamente voláteis, né? Mas a economia funcionava, né? De certa forma funcionava, e os executivos financeiros brasileiros eram tidos, e ainda são tidos, né, como exemplos, né, em função da capacidade que eles tinham de administrar suas empresas, mesmo diante de um ambiente tão hostil, né? Bom, mas felizmente esses tempos de alta inflação passaram. A vitória sobre a inflação foi efetivamente uma das conquistas mais fundamentais da sociedade brasileira, ao lado da redemocratização. E certamente nós não podemos deixar de celebrar essa conquista sempre. Porque a inflação é um grande mal. A inflação é um câncer que distorce as relações econômicas e corrói as relações sociais. De uma perspectiva muito abrangente, muito ampla, em última instância, o que é a inflação? A inflação tem várias causas, mas, de uma forma geral, ela pode ser vista como um sintoma da incapacidade da sociedade em harmonizar, de um lado, as demandas, os desejos, as vontades, as necessidades, as aspirações, que são infindas, né, por mais legítimas que elas sejam. Então, de um lado, todo esse universo infindo de demandas e de aspirações, e, de outro, a capacidade da economia em produzir bens e serviços, que depende fundamentalmente de alguns fatores, do estoque de capital da economia, da qualificação das pessoas, do esforço e do trabalho das pessoas. Não existe, né, ao contrário lá do Antigo Testamento, não existe um maná que cai do céu e alimenta as demandas com esse maná divino. Tudo que é consumido, demandado, desejado, tem que ser produzido, e a produção demanda trabalho, capital, investimento, educação e inovação. Como que nós estamos hoje no Brasil, na minha opinião? Nossa inflação está ainda sob controle.
com índices ainda bastante aceitáveis. 6% ao ano é uma inflação que poderia ser menor, mas é uma inflação razoável. Nossos executivos financeiros, se não vivem em um mundo estável e previsível, muito antes pelo contrário, pelo menos contam com uma unidade de medida razoável para avaliar suas operações. Porém, aquela incapacidade que eu mencionei da sociedade de harmonizar, de um lado, as demandas infinitas e, de outro lado, a capacidade de produzir, ainda nos perturba, ainda nos atrapalha, ainda nos assombra, ainda nos ameaça. Só que ela se manifesta hoje não tanto na inflação, mas nesse ponto que o Carlos Alberto muito bem colocou, na nossa dificuldade estrutural de crescer, de fazer crescer a economia. A incapacidade que nós temos de harmonizar demandas, desejos, aspirações, com a capacidade de produção, nos leva a essa dificuldade estrutural e que nos conduz, a gente poderia dizer, à mediocridade que caracteriza o nosso desempenho econômico recente. De maneira alguma, aqui é um momento propício para que a gente possa fazer uma abordagem mais acurada desse ponto, desse problema. Mas eu vou suscitar aqui, apenas a título provocativo, 3 pontos apenas para reflexão. Primeiro ponto, o combate à desigualdade. O Brasil sempre foi um país extremamente desigual. Já melhorou, mas ainda é um país muito desigual. Então, o combate à desigualdade, ninguém pode ser contra isso. Ele é meritório, ele é imprescindível. Porém, esse combate, esse bom combate, periga resvalar para o voluntarismo. O que eu quero dizer com isso? O Brasil precisa urgentemente de investir mais. E a expansão desmesurada do consumo, sem a contrapartida do investimento, é inviável. Não dá para consumir mais sem uma retomada vigorosa do investimento. Não há magia, não há malabarismo, não há equilibrista que sustente essa equação. Esse é o grande problema do Brasil. Das 50 maiores economias do mundo, desenvolvidas e emergentes, se a gente tomar a relação investimento sobre o PIB, que os economistas chamam de formação bruta de capital fixo, o Brasil é a 49ª, com 17,5%, chegando a 18%. A nossa redemocratização, o nosso avanço inquestionável da democracia brasileira, levou a que a gente colocasse, a democracia consegue colocar isso muito bem, um ponto que é fundamental, que é o que nós devemos fazer. Isso tem a ver com os desejos, com as aspirações, né? As manifestações de junho evocaram muito isso. As pessoas querem mais serviço público, querem mais estradas, querem mais aeroportos, querem melhores salários, todo mundo quer, mas isso é legítimo. Só que, e aí nós economistas temos essa ingrata missão de dizer o seguinte: não basta definir o que fazer, tem que definir como fazer, quando fazer, onde fazer. E aí vem a questão do investimento. Se nós não conseguirmos, essa taxa de investimento do Brasil, ela está estacionada nesse patamar há anos e anos. E esse é o maior desafio do Brasil. Não tem nenhuma mágica, não tem como crescer, nenhum governo vai conseguir crescer se a taxa de investimento não aumentar. E o Brasil, para combater a desigualdade, precisa de crescer. O Brasil, muita gente acha que o Brasil que o problema brasileiro é só a desigualdade. O Brasil ainda é um país pobre. A renda per capita do Brasil é $10 mil por ano. É razoável. Os países da África são muito menores. Mas a renda per capita do Japão é de 50 mil. Quer dizer, o Brasil, para, de fato, enfrentar a desigualdade, precisa crescer. E, para crescer, precisa de investir. Então, esse é um grande problema. Essa ilusão de que nós podemos, apenas estimulando o consumo e dando vazão às aspirações legítimas das pessoas, nós vamos fazer o Brasil deslanchar. Não vamos, e vamos ficar nessa mediocridade que tem nos caracterizado.
Segundo ponto, se o investimento tem que crescer, nós temos duas alternativas: ou o investimento do governo cresce, ou o investimento privado cresce, ou ambos crescem. O segundo ponto é extremamente preocupante. O Estado brasileiro está se tornando cada vez mais um freio ao aumento no investimento. E aqui eu não estou fazendo nenhum discurso partidário, não. Quando eu falo Estado brasileiro, é o Estado, independentemente de ser do PT, do PSDB, do PSB. O Estado brasileiro está se tornando completamente desfuncional. Hoje a nossa carga tributária está em 37%, mais ou menos 38%. E o governo investe hoje 1%, 2% do PIB. É quase nada. Há 20 anos atrás, a carga tributária era de 23, 24, 25, e o governo investia 5%. O governo arrecada cada vez mais e consome cada vez mais. E eu não vou falar aqui numa bomba relógio que a gente tem, que é a questão demográfica, que está pesando sobre os ombros de todos nós. O Estado brasileiro é um problema, não é um problema ideológico, não. O Estado brasileiro está se tornando, com perdão da palavra, um Estado obeso, faminto, e que não tem nenhuma leveza e não investe. E, terceiro ponto, está prejudicando o investimento privado. Terceiro ponto que eu gostaria de mencionar, quer dizer, se o investimento governamental não aumenta, o investimento privado também patina. Por quê? E esse é um ponto muito complexo, eu não vou poder abordar aqui. O ambiente institucional brasileiro torna-se cada vez mais hostil ao empreendedorismo. Eu, pela primeira vez, estou tendo uma experiência mais direta no setor privado. É impressionante a quantidade de empecilhos, de obstáculos que são colocados a um empreendedor brasileiro. E eu não falo aqui da grande empresa apenas, não. Quando a gente fala em capital, em empresa, eu penso no pequeno empresário, no microempresário. A quantidade de dificuldade, a legislação trabalhista brasileira é completamente equivocada. Ela parte do pressuposto completamente ultrapassado da década de 30, em que a relação entre capital e trabalho era de conflito. Eu trabalho numa empresa onde a relação capital-trabalho é absolutamente harmônica. É evidente que tem diferenças, tem pontos, tem momentos em que há divergência, mas a relação é muito mais de cooperação do que de conflito. E a lei trabalhista brasileira parte da premissa de que é uma briga, é um conflito. Você não pode nem discutir com o trabalhador e nem criar acordos que descumprem a CLT. Saiu um livro muito interessante há pouco tempo atrás, deve ser traduzido no Brasil agora, chama Por que as Nações Fracassam, que é extremamente interessante, que ele mostra como que a importância do ambiente institucional, legal, cultural, faz toda a diferença. Então, nós temos no Brasil esse grande impasse. O investimento está patinando em 17%, 18%, e sem que ele aumente, nós não vamos sair da situação em que estamos. Olhando o Estado está desfuncional, independentemente da orientação política de qualquer partido. O Estado brasileiro é um grande problema, e a iniciativa privada está sendo prejudicada, está sendo freada a partir de preconceitos, de uma cultura anti-empreendedorismo, e que está freando todo o investimento. Bom, esses pontos aqui suscitados, muito brevemente, são cruciais para tirar o Brasil da mediocridade em que estamos. Merecem ser abordados livremente, com ideias novas, sem maniqueísmos, sem reducionismos, sem fundamentalismos e sem clichês. Quando você defende uma reforma do Estado, você vira neoliberal, como se isso fosse uma ofensa, né? Ou vice-versa. Se você defende uma intervenção do Estado, você é taxado, quer dizer, nós estamos numa pobreza de diálogo, porque as pessoas são todas enquadradas com clichês, né? Como se por trás das ideias só existissem interesses. Se eu tenho uma ideia diferente de uma outra pessoa, ela já fica com raiva de mim, porque ela acha que eu estou defendendo um interesse diferente do dela. As ideias não progridem, né? Então, nós precisamos de ter um ambiente onde nós acabemos com as discussões raivosas, preconceituosas, cheias de convicções vazias,
ocas. Tem uma frase do filósofo alemão Nietzsche que eu acho genial, que eu acho que ilustra muito esse momento que a gente vive, que a nossa sociedade vive. Dizia o Nietzsche o seguinte: o maior inimigo da verdade não é a mentira, são as convicções. E diz o Nietzsche, as pessoas não devem ter convicções, devem ter princípios, que são valores profundos, e ideias. Porque uma ideia diferente gosta de uma ideia diferente, convive com uma ideia diferente, namora uma ideia diferente. Uma convicção diferente briga com a outra convicção. Então nós precisamos de pensar o Brasil, pensar o Brasil, criando um ambiente propício à propagação e ao desenvolvimento das ideias, do diálogo, para que possamos sair do emaranhado em que nós estamos, com ousadia sim, mas com inteligência. O Brasil está empacado numa situação onde não há diálogo. Ou você está comigo, ou você está contra mim. Ou você está do lado do neoliberalismo, do capitalismo, da defesa da empresa, que quer sugar o trabalhador, ou está do lado, do lado progressista, que quer que o Estado aumente a sua participação, aumente as verbas previdenciárias. Não há discussão, não há ideia, não há luz, não é? Tinha um antigo diretor do BDMG, o Sebastião Vital, que gostava de dizer o seguinte: essa conversa nossa está gerando muito calor, e ele tinha um sotaque carioca, né? Muito calor e pouca luz. A nossa discussão hoje gera só calor, não gera nenhuma luz que ilumine o nosso país. Eu vou ficar por aqui, comecei agradecendo e vou acabar agradecendo. Gostaria de agradecer, além, mais uma vez, de agradecer o IBF, agradecer a minha família, a minha pequena família, a minha grande família. O Casalberto foi muito generoso, mas eu aprendi com meu pai, que nós temos a nossa pequena família, a família mais restrita, dos filhos, dos irmãos, mas temos a nossa grande família, que são os amigos que a gente cria e que nos nutrem com os valores, com afetos e que faz a gente viver. E gostaria de agradecer muito a Cenibra, a empresa que eu trabalho, que é uma empresa que eu tenho o maior orgulho de trabalhar nela, porque é uma empresa que eu costumo dizer o seguinte: eu entro na Cenibra e pratico os mesmos atos